Glória a Jesus. Aleluia. Glórias para Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, estamos aqui fazendo mais uma live. Esperamos que seja benéfico, que seja de êxito para os ouvintes, para o meu leitor que está nos assistindo neste momento. E que Deus possa nos abençoar de forma poderosa, de forma... Eu gostaria de estar fazendo uma leitura bíblica, mas antes estou aqui juntamente com o nosso presbítero Hilton, que está aqui conosco aqui na abertura dessa live. Nós estaremos aqui falando um pouco a respeito do fruto do Espírito, que é um tema muito bom para a atualidade, até porque vimos que o fruto é coisa divina de Deus para a nossa vida, para que seja demonstrado para a igreja, para a sociedade, para que o nome de Deus seja glorificado. No decorrer aí a gente vamos explicar o porquê o fruto do Espírito ele deve ser demonstrado para a sociedade e também para a igreja. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 diante. Aliás, eu vou ler o versículo 22 diante, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então este é o tema, é o propósito de Deus para nós nesta noite. Então nós vamos aqui estar fazendo uma oração com o nosso irmão Milton, aqui do Espírito Milton, e aí a gente já iniciaremos para essa live com essa mensagem. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite de salvação. O pastor Kleber escolheu esse tema e é um tema muito importante, porque vivemos um tempo difícil, né? Muitas pessoas esquecem que nós devemos andar em espírito, né? Em todo momento, né? Não é só na igreja, né? Temos que andar em espírito em todo momento. Então vamos estar fazendo essa oração juntamente com o pastor Kleber. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, que estamos diante da Tua presença, pedindo com que o Teu Espírito e a Tua graça e a assunção, Pai, seja para conosco, no nome de Jesus Cristo, pedindo com o Teu amor e a Tua graça, ó Pai amado, seja derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos neste momento. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te louvamos em nome de Jesus Cristo para sempre. Amém. Quero cumprimentar o nosso pastor Adriano Constantino, que está no live, semana Janaína, minha nora. Deus continue abençoando a sua vida e que a mensagem de Deus, da palavra do Senhor, possa fluir em nossas vidas. Bom, estamos aqui diante deste tema tão importante para nossas vidas, do presbítero Milton, que fala a respeito do fruto do Espírito, onde estamos vendo na atualidade se acabando da vida de muitas pessoas estão perdendo esta ação, falamos assim, essa virtude, que o fruto passa a ser uma virtude em si, até porque se cumpre a palavra de Deus, onde o próprio Jesus falou que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E o fruto do Espírito nada mais, nada menos que seja o amor. O amor é benéfico. Vamos ler aqui e a gente vamos ver que é exatamente o fruto do Espírito, já começa, é o amor. O amor, eles têm primeiro, ou seja, é prioridade aqui, é o amor, porque através do amor vem os demais frutos. Sem o amor não há como ter os demais frutos, que são tudo de benefício para com a igreja, para com o próximo e para com até aquele que muitas das vezes é inimigo nosso, né? E sem esse amor jamais conseguiremos amar o nosso inimigo, o nosso algoz, aquele que verdadeiramente às vezes provoca algum dano em nossas vidas, como o apóstolo Paulo na sua carreira final, ele fala sobre Alexandre, o latoeiro, que provocou grande dano, grande mal, mas é um apóstolo cheio do amor. E nós vimos aqui a palavra de Deus trazendo esse fruto tão importante para que nós possamos ter uma vida saudável,
cristã é uma vida suave, uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos estar iniciando, eu não consigo acompanhar a todos os nossos irmãos, aqui ontem até falei a respeito desse tema, aqui na culto de ensinamento, e não conseguiu concluir, porque houve um episódio e não deu para a gente poder dar continuidade da maneira que deveria dar. Então Deus proporcionou esta noite, esta live, que assim, com certeza muitos irmãos que estão, estou olhando aqui, está o nosso irmão Cláudio, na paz do Senhor Jesus, nossa irmã Maria Conceição, nosso irmão Osiel, e aí aqui tem o nosso pastor Adriano e tem os demais irmãos. Bem, que Deus continue abençoando. Bom, fruto do Espírito. Qual é a importância, presbítero, hoje, da igreja ela desfrutá-lo, né, e produzir esses frutos para que a sociedade, o povo, até no meio do povo de Deus possa ver esses frutos em nós. E aí a gente vamos conversando e falando um pouco sobre o fruto do Espírito. Vemos, pastor Kleber, que nós vivemos um tempo que as pessoas não procuram conhecer o que é o fruto do Espírito Santo, né? Muitas das vezes o que acontece? A pessoa está muito tempo na igreja, mas porém não procura conhecer a palavra de Deus. O que é o fruto do Espírito Santo? É paz, amor, igual o pastor falou, e amar o próximo é maravilhoso, é coisa divina. Agora, difícil mesmo é amar aquele que pisa no calo. E o apóstolo Paulo, ele foi um homem bem-aventurado naquilo que ele falava, porque até mesmo quando ele ali se converteu ali, o que aconteceu? Nem os próprios discípulos queriam receber. E era um povo que era cheio do poder de Deus, conheceu Jesus, andou lado a lado, mas porém, por causa da má fama, quando o Paulo ali era salvo e perseguia o povo de Deus, a fama dele como uma pessoa que perseguia foi tão grande que Deus confundiu o povo, na verdade, né? Os discípulos. E ali, através da obra que ele foi fazendo, missionário, ganhando alma para Jesus, e ensinando, ele teve um diálogo com Pedro e dizia ali que Jesus tinha chamado ele. Então essa parte assim, quando Paulo foi ter com Pedro ali para explicar que Deus assim havia chamado ali em Damasco, quando ele caiu do cavalo ali e ficou cego, e Deus enviou ali o teu servo para orar por ele, e foi uma bênção, ele voltou a enxergar, né? E hoje o que eu vejo com isso? Tem muitos crentes que têm que voltar a enxergar. Muitos cristãos, não estamos aqui para criticar, não, mas estamos aqui para mostrar a luz da palavra de Deus. E amar o próximo, amar o meu irmão que está próximo, amar aquele que me faz o bem é muito fácil. Mas amar aquele que nos feriu, temos que realmente estar com Cristo. Passo a palavra para o pastor e continuar, né? O fruto do Espírito, colocamos aqui, o fruto do Espírito é o conceito central do Novo Testamento, específico na carta do apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, onde a gente lemos, no capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito como um conjunto de virtude que se manifesta na vida daquele que vive sobre a orientação do Espírito Santo.
é necessário que nós andamos debaixo da orientação do Espírito Santo, até porque nós não temos diretriz própria, né? Mas no momento que somos servos, o servo não tem desejo próprio, o servo obedece o seu Senhor. E não há outra forma a não ser através da orientação do Espírito Santo, que vai nos dando toda a diretriz, até porque o fruto é fruto do Espírito. E não há como ser praticante dos frutos ou ter o fruto se não for por intermédio do Espírito Santo. E aí colocamos aqui, mas o fruto do Espírito é o amor, né? Como diz a palavra, é a alegria, é a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, a Bíblia diz que não há lei. Até falei aqui ontem, por que não há lei? Porque a lei não é para o homem de bem, a lei não é para o servo do Senhor, a lei é para quem pratica maldade, né? A lei é como se fosse uma vara de correção para colocar a pessoa no caminho que se deve andar. E aí colocamos aqui exatamente, o primeiro fruto é o amor, é o amor. E esse amor que aparece aqui não é o amor eros, não é o amor fraternal, é o amor ágape, é o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. É o amor incondicional, é altruísta e sacrificial. É o tipo de amor que Deus tem pela humanidade e que os cristãos são chamados à prática um aos outros, que é se sacrificar muitas das vezes para ver o outro feliz. Jesus ele fez isso. A Bíblia diz que ele deixou o seu estado original, a sua forma de Deus, e se tornou um homem humano para vir a este mundo, para morrer, morte de cruz, para nos dar a vida eterna. E o amor de Cristo foi tão grande na cruz do Calvário que ele demonstrou esse amor ágape quando ele percebe que o Pai poderia acabar com o universo, destruir o universo com aquilo que os homens estavam fazendo com o seu filho. E ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Mesmo sofrendo, mesmo padecendo, ele demonstra este amor. E a Bíblia diz que ele trocou a cédula da condenação, tirou da maldição e colocou a da bênção. Ele tomou o cálice, o cálice da maldição, ele tornou maldito, pegou a nossa maldição e nos abençoou e nos fez bênção. E nos fez bênção. Então nós precisamos honrar. E aí vem a alegria, a alegria que é o segundo fruto, uma alegria profunda, e duradoura, que não depende de circunstância externa, mas da presença e da obra de Deus na vida do crente. Isso é fundamental na vida do homem. Eu sempre gosto de frisar, o Dr. Schultz e outros também comentam, dizendo que um homem alegre ele produz por mais de 50 homens tristes. Isso é uma grande verdade. Uma pessoa triste ela não consegue produzir. Só que essa alegria, nós não estamos falando da alegria que a humanidade conhece, que é sorrir, que é dar gargalhada. Esta alegria, ela não depende das coisas terrenas, ela não depende. Você pode estar passando pelo processo que for, mas na sua alma, no fundo da sua alma, há um prazer em servir ao Senhor, há uma alegria constante, que faz com que você não perca, o equilíbrio espiritual, porque a tristeza ela faz a pessoa muitas das vezes cometer loucura, fazer coisa. Então essa alegria ela não permite com que vamos dizer que você não perde o seu raciocínio, mas que você esteja em plena consciência para poder tomar as decisões certas. Por quê? Porque isso faz parte do fruto do Espírito. E se faz parte do fruto do Espírito, o Espírito está produzindo. Se o Espírito está produzindo, ele está te guiando, como a gente já falamos aqui. Então é muito bom a gente se aprofundar nas Escrituras e entender por que o apóstolo Paulo encomenda a igreja a ser praticante
desta virtude, né? Virtude, quando se fala de virtude, fala de qualidade. E aqui nós temos nove qualidades que a igreja precisa ter. E a terceira aqui é a paz. A paz é fundamental. A paz se refere à tranquilidade, que a gente já acabamos de falar, de espírito, a tranquilidade de espírito, a harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros, e a paz que exerce todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Nós vimos que uma pessoa sem paz é uma pessoa que não tem tranquilidade, é uma pessoa desesperada, e a paz que estamos falando é a paz de Cristo, aquela mesmo que ele diz: a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. Essa é a paz verdadeira que nós precisamos ter. Por quê? Porque nós temos a certeza, presbítero Milton, que por mais que a circunstância é grande, a luta, barreiras, dificuldades, os processos, levantes, perseguição, mas a nossa salvação está segura por Cristo. E isso nos dá uma paz, uma tranquilidade muito grande, que a gente pode deitar, colocar a cabeça no travesseiro e sonhar, né, com os projetos de Deus para o dia de amanhã, porque nós não somos guiados por nós mesmos. O Espírito de Deus nos guia. E se o Espírito de Deus nos guia, nós sabemos que Deus tem o melhor para a nossa vida, independente da circunstância do processo que passamos, né? Isso é um fato. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que aí vem a alegria. Tem de bom ânimo. E o que tem de pessoa que perder o ânimo, perder a esperança, perder o prazer de buscar a Deus, de servir a Deus, perder o prazer de estar na casa de Deus, perder o prazer de estar em harmonia, né? Perderam totalmente a paz. O presbítero quer falar? Eu estou aqui, eu sou falador. Na verdade, muitas pessoas perderam, né, pastor? Eu me lembro, o senhor também acredito que lembra, quando nós íamos para as orações de manhã no sábado, e nós já saíamos de casa em espírito. De maneira nenhuma saía falando de A ou de B. Nós só falávamos de Jesus. E nós já saía de casa cheio do Espírito Santo de Deus. E interessante que nós andávamos no caminho já entregando os folhetos no Espírito, como aqui no versículo 16 nos fala: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, naquela andava-se em espírito, buscava, ia para a igreja, orando. Interessante que nós íamos conversando sobre Deus e o Espírito Santo começava a usar as pessoas. E hoje nós vivemos num tempo difícil. É como a palavra de Deus fala: o amor de muitos ia esfriar. Sim, irmão, vai esfriar, mas Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Então, se o mundo esfriar, não esfrie, irmão. Busque a presença, busque o Espírito Santo de Deus. E a verdade é só uma: Jesus está voltando e temos que estar preparados. Interessante que o pastor Kleber falou o quê? Que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Vamos para nossos lares, deitamos a nossa cabeça e sabemos que Deus está cuidando de nós, irmão. Que coisa extraordinária. Essa semana eu estava falando com a minha esposa e eu falei: Deus está cuidando de nós. Nós não temos que se preocupar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então, igual o pastor falou, vamos deitar nossas cabeças e ter a certeza que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, eles cuidam. Não se preocupa o que é a vez de comer, o que vai acontecer amanhã, mas se preocupa, está cheio da presença de Deus, porque a qualquer minuto você de repente dorme hoje e amanhã acorda na glória. Então já retorno para o pastor. Mas é isso mesmo. Eu estava aqui até analisando que Deus, Ele alimenta desse fruto.
que Deus também se alimenta desse fruto. Cristo, quando ele veio à Terra, ele vem representar a Deus, claramente como humano, mas também mostrando o lado espiritual de Deus, mesmo sendo humano. A Bíblia diz que Jesus, andando com os seus discípulos, ele encontrou com uma figueira, e a Bíblia diz que ele teve desejo de comer o fruto daquela árvore. E quando olhou aquela árvore estava com umas folhas bonitas, muita folha, muita folhagem, e é o que acontece hoje. Há muito crente com muita folhagem, bonito, mas não tem fruto. E a Bíblia diz que Jesus teve desejo de comer, e não encontrando fruto, ele amaldiçoou. E aí a Bíblia diz que no outro dia ele pega os discípulos e faz questão de passar por ali, faz questão de passar pela mesma árvore, e ele não a mostrou para os discípulos o que havia acontecido. Os discípulos repararam e falou: Jesus, a árvore dele amaldiçoou, secou. Então, há muitas pessoas que estão se secando espiritualmente, que estão indo para o vale de ossos secos, e quando se fala de secar, é a esperança. A esperança se seca, né? Por quê? Porque fora de Cristo, fora do Espírito Santo, nós não somos nada. É como um peixe fora d'água. O peixe fora d'água, ele não vive, ele não tem vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como o corpo precisa do alimento para se alimentar, para se fortificar, a nossa alma, o nosso espírito precisa de Deus. E sem o Espírito Santo, nós somos semelhantes ao homem do mundo, ou pior ainda, porque temos o conhecimento e não praticamos. E aí, aqui nós entramos no quarto fruto do Espírito, que é a paz, não é o terceiro que já falamos. O quarto é a paciência. Eu até estava falando ontem que a paciência é uma das maiores virtudes que o ser humano precisa ter, porque a paciência é a capacitação, né? É o suporte para a aprovação, né? Para a aprovação, para não ser reprovado. Dificuldade com uma atitude de perseverança e serenidade inclui a longanimidade e a resistência ao sofrimento em queixa. Está falando ontem, irmão, que a depressão é uma pressão que vem de cima para baixo, oprimindo, né, a psique, a psicologia, e que muitas vezes a gente não consegue raciocinar com o peso, isso vem, carrega através de problemas, de dificuldades. Por isso eu preciso ter Deus no coração. Porque o Senhor, através do seu Espírito, Ele nos ajuda a passar pelos processos mais difíceis da vida. E a paciência é uma outra pressão que vem de baixo para cima. Por quê? Por que de baixo para cima? Porque ela é o suporte. Então, os nossos pensamentos estão sendo sufocados, é como que tivesse uma corda no nosso pescoço, prendendo, e nós estamos perdendo fôlego. Mas se nós enchermos o pulmão com fé e confiança, a corda estoura. E a paciência é isso, é jogar aquela presa que está pressando de cima para baixo, jogar por alto, é como uma panela de pressão, por isso que chama depressão, é estourar, porque senão a depressão te estoura, senão a depressão acaba com você. E muitas pessoas têm perdido a paciência. Imagina se Jó não tivesse paciência. Então tem gente que diz: não pode orar para não ter paciência, não pode orar senão, pedindo paciência, senão a luta vai vir. Aonde está escrito isso? É nas Escrituras. Claro que temos que orar para ter paciência, para suportar as circunstâncias, porque a paciência, ela produz em nós, né? Ela produz, a Bíblia diz que ela produz em nós, ela produz a esperança, ela produz a esperança. Sem paciência não tem esperança. A falta da paciência arranca a esperança. E aí é exatamente isso. Aquela árvore lá tinha muita folha, mas não tinha paciência. Por isso Jesus o amaldiçoou, então perdeu a esperança, se secou. As folhas falam da esperança, né? E se a igreja, Paulo diz, se nós não esperarmos a volta de Cristo, somos piores do que o ímpio. E a luta dessa vida, muitas das vezes, tira
a paciência a ponto de nós perdermos a esperança da vida eterna. E daqui a pouco estamos junto com o mundo, por causa da opressão maligna. Mas o Senhor, Ele está dizendo que nós precisamos perseverar em paciência, né? A paciência é a quarta virtude, é o quarto fruto. E aí vem o quinto fruto, que é a imobilidade, que é a bondade. A bondade. E aí, toda vez que eu falo da bondade, eu lembro do Salmo 23, versículo 6. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por um longo dia. Sem a bondade e sem a misericórdia, não temos como ficar habitado na casa do Senhor. Porque a misericórdia é a razão de não sermos consumidos, é a razão de estarmos vivos. Mas vivo com o Senhor, vivo ligado em Deus, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus. Então é exatamente isso que Deus ele espera de cada um de nós, que nós tenhamos exatamente a bondade. E a bondade é algo fundamental, né? Bondade em ação. A bondade ela tem que estar em ação. É tratar os outros com gentileza, com consideração e com compaixão. Por quê? Porque na bondade revela a misericórdia, é ser misericordioso com o próximo, principalmente com aquele que nos ofende, principalmente com aquele que muitas das vezes nos persegue. Porque nós que somos cristãos, nós entendemos que a perseguição vinda por homem não é ele em si, mas é alguém que está por trás dele, que é chamado Satanás, que por ele não ter Cristo, muitas das vezes é usado mesmo sem saber. Então, Paulo diz na carta a Timóteo que a nossa luta não é contra em Efésios, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades que atuam nos ares, ou no lar, ou na área celestial. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem pessoa que tem perdido esta virtude de bondade, não tem sido bom nem consigo mesmo. Quando a pessoa ela não é bom nem consigo mesmo, é falta de paz, porque a paz ela é para com o outro, como nós vemos, e para consigo próprio e para com Deus, né? A paz ela exerce todo o nosso entendimento, a paz do Senhor. É por isso que muitas das vezes tem pessoa que nem te sauda mais com a paz do Senhor. Até quando você se muda, muitas das vezes, de uma denominação, já não se cumprimenta mais com a paz do Senhor. Ele acha que a paz é dele. É a paz do Senhor, não é na minha paz. É na paz do Senhor. A paz do Senhor, e Jesus foi muito claro: quando você for numa casa, leva a paz. Se não aceitar, traga ela de volta. E bate o pé, deixa a poeira lá, aí não traz nada de lá e vai embora. Agora, se receber, deixe a paz lá, porque você também não vai ficar sem paz. Ela se multiplica, é coisa extraordinária. E vemos, né, pastor, que as pessoas têm perdido essa paz mesmo. Não vou falar o nome da denominação, né? Mas se cumprimenta com oi, e aí tudo bem, mas não dá mais a paz. Então vemos a cada dia mais piorando essa situação. Mas Jesus ele ensinou, né? Dar a paz para todos, viver em paz com todos. Muitas das vezes é fácil, pastor? Não é fácil. Não é fácil. Foi por isso que Jesus disse: dar a paz uns aos outros e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E não é fácil. Não é fácil. Nós vamos chegar no último fruto, que vai nos dar uma visão melhor desse assunto. Então, como conseguir? Como ter paz? Como o último ele fecha, ele traz o fechamento? Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas através dessa palavra que o pastor falar, e porque até para se aprofundar mais, até mesmo para ter um amplo estudo. Por quê? Quando você pergunta, é fácil ter paz com todos?
Não é fácil, irmão. O diabo, ele é terrível. O nosso adversário é terrível. Às vezes ele levanta até aquele que está ao seu lado para perturbar. Igual Pedro. Pedro estava caminhando com Jesus e ele falou que não, Senhor, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai. O diabo usando ali, irmãos. Então, se nós não tomar cuidado, o inimigo entra. Por isso que temos o quê? Andar em espírito e em verdade. Por quê? Aí o que Jesus falou para ele? Vai para trás de mim, Satanás. Então, vigiar é um fato, irmão. 24 horas. Porque temos que seguir a paz, irmãos. Temos que seguir a paz com todos. Retornando para o pastor. E aí a gente olhamos, né? É necessário andar em paz. É necessário andar em paz, ter paz um para com os outros, né? Porque sem a paz do Senhor, jamais seremos bem-sucedidos. Tem pessoa que muitas vezes é até pregador da palavra, mas não tem paz na vida. E a falta de paz é que traz a tribulação. E a pessoa ela fica muitas vezes atribulada. Aí muitas das vezes na igreja é uma bênção. Por quê? Por que é uma bênção na igreja? Porque a igreja, a congregação, é um ambiente que foi consagrado para cultuar a Deus. Então o ambiente nos favorece. Então qualquer um que entrar aqui se torna uma bênção. Só que, porém, uma pessoa sem paz, ao sair daqui, lá fora não tem. Agora, quem tem paz, ele não depende do ambiente. Aonde ele chega, o ambiente é transformado por aquilo que está nele, pela essência que está nele ou nela. Essa é a grande realidade. E a grande verdade, hoje mesmo eu estava trabalhando no serviço com umas pessoas do sexo feminino e falando muita besteira. Chegou uma hora que uma olhou e falou: você é cristão? Eu falei: sou cristão. Jesus, então desculpa, perdão. Aí a outra também já veio pedir perdão. Por quê? Porque na insistência de palavras, viu que eu não entrei quieto, calado. Isso aqui é diferente. Vigilante, né, pastor? Vigilante, é diferente. A Bíblia diz que nós não possamos se assentar na roda dos esclarecedores. Se assentar é isso, se acomodar naquela vivência que eles estão vivendo e praticar a mesma coisa. Mas quem tem paz muda o ambiente. O ambiente não pode mudar ele. Ele que tem que mudar o ambiente. E aí a gente viu aqui a sétima, que é a fidelidade. Fidelidade. Quantas pessoas que perderam a fidelidade? Não há fidelidade em nada, em nada. Principalmente nos dias que estamos vivendo, que são dias corridos. Perdeu o temor, né? Perdeu o temor. Dias corridos, dias de dificuldade, dias de trabalho. O apóstolo Paulo já havia falado que não chegaria a esse tempo, naquela correria, e a pessoa acaba perdendo a fidelidade. Por quê? Porque na ausência de uma coisa é substituído por outra, e as pessoas estão com ausência de fidelidade, né? Tudo isso por perca desses frutos que já falamos. E a fidelidade nada mais, nada menos que é lealdade. Lealdade, confiança, que envolve ser fiel a Deus e aos outros, né? E os outros, e mantendo-se firme na promessa e nos compromissos. E fidelidade na área conjugal, na área espiritual, em todos os sentidos que as pessoas têm perdido. Nós estamos vendo os escândalos que estão surgindo, as coisas que estão acontecendo, mas tudo isso faz parte do cumprimento da palavra. Aí eu converso às vezes com algumas pessoas, e aí você fala: pastor, mas isso já está escrito e vai acontecer. Vai acontecer, mas eu não posso estar deste lado para que a Bíblia se cumpra. Ela tem que se cumprir em mim, na área do fruto. Toda a justiça, né? Toda a justiça. Agora, deixa que o mundo vai praticando as suas maldades e isso vai se cumprindo pela obra deles, né?
Mas o que eu preciso fazer é praticar o fruto para que as coisas espiritual vai também se cumprindo aqui. O nosso dever como cristão é isso, né? E aí tem pessoa que se deixa levar, mas o que tem que acontecer e tal. E essa teoria é muito perigosa, porque entra na mesma teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um perigo muito grande. A pessoa que levantou a mão já está salvo, Cristo já morreu na cruz, e a salvação já está segura, não precisamos fazer mais nada. A Bíblia fala que o céu é tomado à força. Aí se ser salvo uma vez para... Não é, né? Na verdade não é. Temos que vigiar. Jesus ensinou a todo momento vigiar, né? Igual o pastor estava dizendo que temos que tomar cuidado quando sentamos na roda do carnecedor. Nós temos que brilhar, né? O ambiente tem que ser mudado. Aonde você for, você pode estar numa festa, você pode estar onde você quiser. A tua vida tem que brilhar no local, no ambiente. É igual ele falou, estava ali no trabalho, as mulheres lá falando os palavrões, falando alguma coisa, mas porém ele se manteve íntegro. Lealdade, ali a lealdade, a fidelidade dele foi com ele mesmo, em primeiro lugar, e com Deus. Então ele se manteve na posição de servo. E através disso, o que? Elas reconheceram que estava ali diante de uma pessoa iluminada por Deus. Com certeza. Eu cheguei a cumprimentar o presbítero Daniel Brito, né? Daniel, que já trabalhou conosco também, que existe ali na igreja a AD Nights, em Jardim Las Palmas. Deus continue abençoando poderosamente sua vida, grande homem de Deus. Da qual admiramos bastante. Deus continue abençoando, Deus seja louvado. A irmã Valdir Crente também está. Deus o abençoe em nome do Senhor. Então a gente vimos aqui que a fidelidade, ela é tudo. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dai-te a coroa da vida. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí é uma grande heresia, uma grande mentira do diabo, que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus nos deu mesmo a salvação, mas isso não quer dizer que estamos com a salvação segura. O Senhor nos deu e diz agora: preserva a salvação. Como que se preserva? Ser santo assim como eu sou santo, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade, pastor. Não tem como ver o Senhor se não ter a paz com o outro e a santificação. Isso é Bíblia, né? E se tiver alguma coisa contra, seja contra Deus e contra a Bíblia. O salmista falou, né? Não sentar na roda do carnecedor. E ser contra a Bíblia é ser contra Deus. E aí, ser contra Deus não está sendo contra o pastor Creve e nem a minha vida. E isso é um fato, né? Nós não precisamos se sentar na roda dos escarnecedores, ou seja, viver o que eles vivem. A nossa vida ela é totalmente diferente. Nós somos a igreja do Senhor, Ecclesia, chamado para fora, né? Tirado do mundo. Nós foi tirado do mundo. Então, para que voltar? O apóstolo Paulo, por que eu estou citando? Porque Paulo é que escreveu as doutrinas da igreja. Em Romanos ele vai nos dizer que aonde havia o pecado, superabundou a graça de Deus. E se a graça de Deus superabundou, para que pecarmos? Porventura é maior o pecado que a graça? Não, de maneira alguma. Se não é, então para que pecarmos? Porque se o pecado fosse maior, a graça não anulava o pecado, mas a graça anula o pecado. Não há pecado que não seja perdoado pela graça. A graça anula o pecado. Agora temos que viver pela graça. Sem a graça de Deus, se não reconhecer a graça de Deus, amigo, esqueça esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Quer ser sempre salvo? Seja sempre cheio da graça. Sempre cheio da graça. Claro que há momentos nas nossas vidas que a vida nossa é altas e baixas. Isso é um fato que não tem como fugir.
Estamos em construção. Né? Isso, temos de construção. Mas isso não quer dizer que estamos fora da graça. Precisamos estar sempre envolvidos com a graça, até porque a graça é a razão de estarmos vivos. Vivo com Deus, é bom até saber, vivo com Deus, porque tem muita gente aí que não vive, existe. Existir é uma coisa e viver é outra. Tem pessoa que explica melhor para nós. Tem pessoa que não vive, ela existe. Vamos supor, um animal, ele não vive, ele existe. Passarinho não vive, ele existe. O que é viver? Viver é ter uma vida com Deus. O homem perdeu essa vida quando pecou. Isso. E Cristo, assim como Jesus recuperou o paraíso, ele recupera também exatamente a vida. E não há vida fora de Deus. É aquilo que falamos antes. Não há vida fora de Deus. Viver é viver as promessas de Deus. O resto é existir. Verdade. É somente existir, não viver é viver a promessa de Deus, é viver o fôlego de Deus, aquele que ele assoprou no boneco, quando foi construído, que foi dado nome Adão e tornou a alma vivente, mas quando pecou, perdeu a vida. Agora Cristo nos deu a vida, que é a esperança, que quando ele ressuscitou e que os discípulos estavam dentro do quarto conversando, ele não abriu porta, não quebrou parede, apareceu. Quando apareceu, ele disse: não se assusta, sou eu mesmo. Olha aqui o sinal, está perfurado na mão, olha o lado, olha os pés. Os discípulos caíram de joelho. A Bíblia diz que depois a mão e assoprou o mesmo sopro. Receba o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles passaram a entender a Escritura. Sem vida em Cristo não há entendimento. Porque quem está morto não entende. Quem está morto não tem. Não tem a essência, não consegue entender na íntegra o que Deus quer revelar. O mundo pode ter até mente, visão, mas nós temos a revelação. A revelação ficou para a igreja, ficou para o servo de Deus. Então, isso é muito importante. Mas vamos mais além. Depois da fidelidade, que é o 8, é a mansidão. Esse é mais difícil. Esse é difícil. Cada fruto mais. O fruto da mansidão. É uma humildade. Mansidão é uma humildade submissa, voluntária a Deus e aos outros. Não é só a Deus, aos outros. Que não se opõe com arrogância e força sob controle. Pastor, uma pergunta. Se não cumprir os frutos aí, tem como ser salvo? Olha, é só olhar para a figueira. É só olhar para a figueira. A figueira é um sinal até para a volta de Cristo, para tudo, né? Então a figueira é um ponto. É só olhar para a figueira. Uma coisa é como, por exemplo, o que o fruto nos traz? O fruto nos traz galardão. Galardão é uma coisa, salvação é outra. Agora, tem um poder. Isso aí é meu entendimento. O ladrão da cruz, ele não teve galardão. Ele teve salvação. Por quê? Ele não teve tempo de trabalhar para ter galardão. Porque galardão é por obra. Salvação é pela graça e pela fé. Então ele recebeu a salvação, mas porém não tem. E o galardão, ele é no corpo, como está em Daniel. Uns brilharam como o sol, outros como a lua e outros como a estrela. Mas para quem teve a oportunidade, porque esse texto de Daniel é para quem tem a oportunidade de trabalhar na terra. Não aparece pessoa sem fruto. Que aí entra em Coríntios sobre palha, né? E sobre o trigo, ou sobre o que vai passar pelo fogo. Então, se não há fruto nenhum, eu acredito que vai ter fumaça, porque vai ser só palha. Olha somente o que João falou: eu vim batizar com água para o arrependimento, para aqueles que têm a oportunidade de se arrepender e trabalhar. Mas aquele que é mais poderoso do que eu, que é antes de mim, que é após mim e antes de mim,
ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele tem a parte que limpa ele e lança na palha no fogo. Aí que está o mistério. Então nós temos que tomar cuidado para não ser palha. Temos que tomar cuidado. Então tem pessoa que hoje ela acha que está salva e não precisa fazer mais nada aqui na obra, não precisa evangelizar. Nós temos que cumprir algumas regras, como igreja do Senhor, nós precisamos cumprir. O índio do Senhor, ele é uma ordem imperial, não é para todos, não é somente para o pastor, é para todos. Inde pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. É uma ordem imperial, é para todos, envolve a todos, é para a igreja, a ordem é para a igreja. O pastor, ele não é chefe de igreja, ele é igreja, ele é servo, e é mais servo do que os outros ainda, porque ele tem que servir a igreja, ele foi chamado para servir a igreja. Então, por isso, e aí entra que também tem a mansidão. Se não for manso, jamais conseguirão entender isso. E aí entra na arrogância que está dizendo aqui. Uma pessoa arrogante não é humilde. Entendi. A humildade ela não vem por palavra, a humildade ela vem por atitude. A pessoa pode ser até alterada e ser manso no mesmo tempo. Pode. Porque uma pessoa alterada, isso vem pelo temperamento emocional. A mansidão fala de humildade. A humildade é saber exatamente reconhecer também o seu temperamento. Poxa, no meu temperamento, eu fui mal, tenho que pegar um pouco mais. Então, para dizer, a mansidão, ela faz isso. Moisés era manso, ele disse que era o homem mais manso, matou e escondeu ainda na areia. Hoje nós vimos aí a facção, os pessoal matando e escondendo o corpo. Lá atrás isso começou com Moisés. Foi com o servo de Deus. Matou e escondeu. Mas começou com Moisés, mas porém ele ainda estava cego, né? Não estava cego. O que o pastor falou. Ele só existia. Ele só existia. Depois que ele começa a viver. Ele começa a viver as coisas de Deus, apesar de Deus ter uma promessa e de Deus ter um chamado, mesmo antes do nascimento, até porque a gente já viu Deus guardar ele desde o tempo de criança. Então ele já tinha algo com Moisés. Mas, porém, Moisés era um ser humano, como qualquer um outro. Ele precisava ter um encontro, amadurecer. Tem muito crente que não está maduro. Não, que não está maduro. Madurecer, mas também não é amadurecer tanto, né? Tem gente que amadurece tanto que apodrece. Então isso também é um perigo. Tudo tem que ter um tempero, tudo tem que ter um limite. Tem um limite. E aí, mansidão aqui é uma pessoa humilde, né? Submissa, mas essa submissão é voluntária, não é debaixo de ordem, de ordenança. É uma pessoa que é humilde, simples, que respeita outro, que não é arrogante, e que não depende de alguém mandá-lo. Ela mesma, olha somente, as pessoas falam que Deus dá honra a quem humilha, né? Ou seja, aquele que é humilhado, Deus exalta, mas não tem isso na Bíblia. Não tem isso. Eu ia perguntar isso agora. Aquele que a si mesmo se humilha. Olha só, é assim que está escrito: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exalta. Mas está difícil hoje, hein, pastor? Quem quer se humilhar? Não é aquele que é humilhado. É por isso que o fruto do Espírito, né, pastor? Tipo assim, para ter essas coisas, você já começa lá no primeiro. Se vocês que estão escutando nos seus lares, no seu trabalho, tudo isso que o pastor está falando, está lá no começo lá. Amor, você ter alegria, você ter o Espírito Santo, isso faz parte, isso é fruto. E você conquista os frutos através do quê? Da fidelidade com Deus. E aí vem agora o fechamento. O nono fruto, que é o domínio próprio.
domínio próprio. Esse é estreito. Que é uma linguagem paulina também, né? Que a gente vamos ver somente Paulo citando, como ele cita também ao próprio Timóteo, que o homem tem que ter o domínio próprio. E aí aqui coloca o domínio próprio como habilidade de controle próprio. Não de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo. Controlar os desejos, os impulsos, né? Mantendo uma vida disciplinada e equilibrada. É difícil. Isso é domínio próprio. Eu até falei aqui ontem sobre o domínio próprio, e falando que, dando um por exemplo, eu sou diabético, por exemplo, que eu não sou, mas vamos lá, eu sou um diabético e gosto muito de doce. E a pessoa que é diabética, que ela gosta de doce, e mesmo que não gosta, a diabetes faz a pessoa gostar. E quando vê o doce, se ela já gosta antes de ser, então isso ainda é maior. E aí a pessoa ela vem com aquela vontade, aquele desejo de comer, mas ela tem um domínio próprio. Ela diz: eu não vou comer porque isso vai me matar. Eu não vou comer isso. E aí, já que eu falei, o domínio próprio é assim também na vida espiritual. Eu sou diabético espiritual. Eu não posso ter desejo de pecado, porque o pecado vai me matar. Profundo pecado. Porque o pecado, ele é prazeroso. A carne deseja o pecado, a carne deseja pecado. Mas eu tenho domínio próprio, eu tenho equilíbrio. Eu sei me controlar, eu tenho que me controlar. Não vou perder o equilíbrio, né? O que é equilíbrio? É você andar em cima de uma linha. E você fala: se eu virar para cá, eu caio no abismo, para cá também. Então eu tenho que manter o equilíbrio até o meu propósito. O propósito não é no meio, não é perto do fim, é no final. É no final. É equilíbrio. Então as pessoas elas têm perdido o equilíbrio e têm se afundado, têm caído no abismo profundo. Porque nós estamos num campo minado, essa é a realidade, estamos num campo minado, e agora precisamos de um equilíbrio. Por isso que precisamos estar na congregação, como diz o escritor aos Hebreus: não abandone a tua congregação como costume dos demais. Por quê? Porque a congregação é o quartel que prepara o exército de Deus para sair para esse campo minado. E quem é treinado consegue discernir e detectar aonde tem uma bomba. E com equilíbrio próprio, você vai saber também desarmar a bomba, porque sem equilíbrio, o medo faz você perder o equilíbrio e você ficar tremendo. Você pode desarmar aquela bomba de forma errada e ela pode explodir a mesma coisa. Mas tendo equilíbrio, você tem a tranquilidade para desarmar ela. E o nome de Deus seja glorificado e salvar a tua vida e salvar de milhares e milhares de pessoas. Isso é muito importante. Nós precisamos entender isso. Isso é muito importante. E eu acredito que essa mensagem hoje, ela ela dará equilíbrio para você que estamos ouvindo nesse momento, independente do teu chamado, independente se você seja obreiro ou não seja. O que você precisa ser é um ser humano que precisa entender que Deus tem algo contigo. Pronto, ponto final, independente do seu cargo. Até porque eu falo que pastor nenhum vai ser salvo, sabia? Nenhum pastor vai ser salvo, nenhum diácono, nenhum presbítero. Quem vai ser salvo é o crente salvo. Cargo não vai, não. Só, e o cargo ele é dado exatamente para uma organização espiritual, porque a igreja ela é organizada. Se o inferno é organizado, ele tem que ser mais organizado, porque o inferno é organizado. O inferno tem a sua hierarquia. A igreja precisa ter a sua hierarquia eclesiástica para poder exatamente organizá-lo, para que o trabalho seja bem empenhado e nessa organização a gente consiga exatamente vencer o nosso adversário, que também é organizado. Certo? E para isso nós precisamos ter esses frutos
Agora, uma coisa é certa, presbítero Milton. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, e nós somos a vara, sem ele nada podemos fazer. E para dar fruto, nós precisamos estar enxertados em Cristo. Às vezes nós era jambuzeiro velho, jambuzeiro bravo, e aí não dá nada, mas nós fomos enxertados pela fé em Cristo. Por isso agora produzimos bom fruto para o Senhor. Então, eu não posso acreditar em uma pessoa que bate no peito, dizendo que é crente, cheio do Espírito Santo, e não ter fruto. E nenhum fruto. Nenhum fruto. Isso. E para, diante da palavra de Deus, é a palavra que está falando. Se não tiver o fruto, naquele dia é difícil. E para você ter o fruto, você tem que santificar a sua vida, tem que buscar a presença de Deus, vigiar. Porque Jesus sempre falava, vigiar. Então, vigiar e ter ação. Você vai encerrar aqui agora lembrando também, claramente, que como membro do corpo, um vai se completando no outro, que a mão não pode ser o pé não pode ser a mão, os olhos não pode ser o nariz não pode ser os olhos, cada um tem a sua função. Então, sendo assim, eu acredito também que nós não conseguiremos praticar todos os frutos. Eu acredito que não. É necessário se esforçar para praticar tudo. Mas não conseguiremos. No meu entendimento, certo? Não conseguiremos. Mas, como somos uma igreja, quando estamos juntos, somos igreja. Fora somos o membro do corpo. Juntos somos a igreja. E Cristo é o cabeça. Então, isso aí. Agora, como juntos praticaremos? Porque a mão que pega está aqui, os olhos que vê está aqui, a boca que fala está aqui, o ouvido que ouve está aqui, e o cabeça que controla também está aqui. Aí sim. Pastor, eu pego essa parte que o senhor falou, quando ali em Jeremias fala que se você vê o seu irmão caindo no buraco, você vai lá e é o que você está falando. Um ao outro vai ajudando, um falou com o outro, esforço, tem bom ânimo. Então nós não conseguimos praticar os 9 frutos do Espírito, mas porém um ao outro vai ajudando e nós vamos chegar. É por isso que tem igreja, né, pastor? Igreja tem ensinamento, essas coisas, para ir ajudando, porque ninguém é perfeito, essa é a verdade. Nós somos falhos, mas porém o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Para deixar aqui os penal mais atentos, vamos dar continuidade. E qual será o dia que eu tenho certeza que o povo gostou. Apesar de eu estar sem um aparelho aqui para poder ver, que os irmãos estão nos mandando, que o aparelho que eu estou está conectado no mesmo onde, então eu não consigo checar e o seu também não consegue passar completo, só do outro lado. Mas eu acredito que sim. Depois eu vou dar uma lida lá e vou responder os irmãos tudo, tá bom? Mas que Deus continue abençoando. Aqui está os nossos irmãos, deixa eu ver, aqui não mostro todos, isso aqui eu já olhei. Quero agradecer aqui a nossa irmã Maria Conceição, o nosso irmão Cláudio, agradecendo o nosso irmão Osiel, Osiel Conceição, e o nosso presbítero Daniel. Que Deus seja louvado. Mas tem mais irmão aqui, deixa eu ver nesse aparelho se eu consigo detectá-lo. Agradecer, mas já vamos fazer a oração, já vamos encerrá-lo. Que Deus continue abençoando mesmo poderosamente. Nós vamos aqui estar orando. A nossa irmã Neide também, a irmã Neide está aí também atendo, esposa do nosso presbítero Milton, que está atento também.
Deus seja louvado, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus seja concreta em vossas vidas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente. Eu também acho que não vou conseguir detectar o aqui não. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui está nosso Vasconcelho, Zene, a Maria Conceição, nossa irmã Expedita, que também há muitos anos convivemos junto, há mais de 20 anos, no Ministério Soberano, nossa missionária Rafaela, nossa irmã Tânia Silveira Rosa, Deus continue abençoando a irmã Tânia, também nosso irmão Jairo, seu esposo, Deus continue abençoando o pastor Lealdo, paz do Senhor, servo do Senhor, nossa irmã Ivonete, pastor Lealdo, estarei com ele lá, pregando lá na campanha, Deus continue abençoando Giovana, Deus abençoe, nossa irmã Flávia também, Silene, pastor Marcos, nosso irmão Monticleide, nosso irmão Oswaldo, paz do Senhor, nosso irmão Denis, saudade, irmão Denis morando ali no Areão, próximo do Riacho Grande, Valquíria, né? Nossa irmã Valquíria, nosso irmão Neto, Deus continue abençoando, Jaime, nosso irmão Jaime, nosso irmão Francisco, vizinho aqui próximo, nosso irmão Carlos, cantores Josi, Miranda, Deus abençoa, Jeane, Fernando Reis, Luciléia Aparecida, lá em Belo Horizonte, minha sobrinha. Deus abençoe a Luciléia, que é minha sobrinha. Deus continue abençoando. Nosso irmão Rosiel Silva, pastor Rosiel Silva, nosso irmão João Paulo Soares, nosso irmão Fernando Almeida, o Celso Alves, Verônica, aqui o Adriano, o pastor Adriano, e a minha nora Janaína. Deus abençoe poderosamente a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós estaremos orando, nosso presbítero meu também estará se despedindo dos nossos irmãos. Nós estaremos orando para poder assim terminar esta live. Nós voltaremos quando? Então, pastor, eu quero vir quarta-feira de novo. Eu já estou com saudade já. Eu já estou até programando aqui as perguntas, vamos escolher um tema bom. Vamos vir mais preparado. Vamos aperfeiçoar mais, que para mim foi a primeira vez. E gostei, porque fruto do Espírito Santo, nós também estaremos aprendendo ali no ministério, né? E eu gostei, acredito que vocês que ouviram pôde aprender igual eu, né? Então nós vamos se preparar mais e vamos ver se nós aperfeiçoamos a cada dia mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Então nós estaremos orando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos concede nesta noite, de se reunirmos aqui, ó Deus, através dessa noite. Deus, se alguma alma, Senhor, que queira receber o Senhor como único suficiente Salvador de sua alma, que possa nesse momento dobrar o seu joelho no chão e possa nesse momento receber esta oração, a glória do teu santo nome, escrever o nome deste, eu peça no livro da vida para nunca mais ser, ó Pai amado, apagado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor e te louvamos, te agradecemos para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Se alguém nessa live que queira aceitar o Cristo, como eu não estou vendo agora, eu só vou conseguir ver depois que eu terminar a live, você digita aí, eu vou estar lendo tudo e depois eu estarei entrando em contato contigo pelo mês, tá bom?
Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.